Fernando, é como, por exemplo, the teacher of English. Nunca. Os seus alunos sabem disso. The teacher of English. Sempre the English teacher. Yes. Né? E eu acredito que até no ouvido dos seus alunos, né? Aquela frase que o ouvido é o melhor juiz, né? Então, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais aulas aqui com o David Drysdale, um amigo muito querido nosso aqui. E é um dos caras, assim, que mais me ajudam. Eu diria que o cara que mais me ajuda, né? Porque muita coisa não tem na internet, muita coisa não adianta pesquisar em livros de gramáticas, muita coisa simplesmente não tem para onde correr. Eu preciso da ajuda desse cara fantástico que é o Dave, para me ajudar com o ouvido de nativo dele e também com a experiência incrível de vários e vários anos aí, lidando com o português e também com o inglês, que é a língua nativa dele, né? Ensinando inglês para a galera que já fala inglês e também com toda a experiência que ele já teve aí também na parte de ensino, idiomas, tradução e mais uma infinidade de coisas. Então, Dave, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua participação. Fernando, muito obrigado, viu? Eu agradeço o convite e você sabe que eu sou apaixonado pela língua inglesa e a língua portuguesa também. Então, muito obrigado, viu? Muito obrigado. E assim, é muito legal, né? A gente vê assim a fluência que o Dave possui na língua portuguesa. Lembrando, pessoal, ele é americano. Olha a maneira que ele consegue falar, né? A gente pode ver o que é possível a gente buscar, né? Ele é um exemplo assim incrível para a gente se espelhar, né? Olha a perfeição que ele consegue falar a língua portuguesa. E lembrando, pessoal, muitas vezes eu falo isso nas aulas, né? Mas às vezes nas aulas do YouTube, essas lives, né, que a gente faz, muitas vezes eu acabo não mencionando, mas o português é uma língua muito mais difícil que o inglês, porque o português tem uma infinidade de conjugações verbais, concordâncias nominais. O inglês, ele é bem mais simples do que isso, né? Que a turma chama de flexões, os verbos conjugados, né? Flexionar o verbo, né? Exato. Que é simples em inglês, né? Mas bem mais simples. Aham. Então, deixa eu só pegar aqui então, vou jogar aqui na tela o começo da nossa aula, 6 formas para a gente usar o caso possessivo. Por exemplo, né, John's car, falando que o carro é do João. Isso aqui pode parecer um assunto básico, né? A gente vendo John's car, pô, olha que fácil, né? É só colocar o apóstrofozinho S ali e tá resolvido o problema. Só que muitas vezes talvez não seja simples dessa forma. E então vamos dar um start aqui, pessoal, começando já com essas duas frases. Este é um livro de criança. Este é um livro da criança. No português a gente tem isso daí também. Este é um livro de criança. Quando eu digo que esse é um livro de criança, eu não estou falando que esse livro pertence, vamos criar um exemplo aí, uma menina, a menina chama Kelly. Este é um livro de criança. Eu não falo que ele pertence a Kelly. É um livro de criança, é para qualquer criança ler, ele é adequado para crianças. E quando eu digo este é um livro da criança, pode ser que esse livro pertença de fato a essa criança, né? A Kelly que eu acabei de criar. E o mesmo caso a gente tem embaixo, os retrovisores do carro são pretos, enquanto também posso fazer uma outra afirmação, falando que os retrovisores de carros são pretos. Então, pessoal, a gente vai entrar numa discussão um pouquinho mais complexa sobre o uso do caso possessivo na língua inglesa. Bom, aqui ilustrando, tem o Smeagol, da famosa franquia O Senhor dos Anéis, onde ele fica lá, My Precious, quer dizer que o precioso é dele, né? O anel precioso, My Precious. Então, Smeagol's ring, or something like this. Então, o anel do Smeagol representando essa imagem. Fernando, posso fazer um comentário rapidinho? Pode, claro. Eu pensei numa coisa, volta uma tela, volta uma telinha. Sim. Então, quando você fala, às vezes, eu fico pensando, este é um livro de criança. Então, às vezes, uma pessoa fala, eu não sou muito de livro de conto de fadas. Ok. Eu não sou muito fã de livro de... Então, children's book, às vezes você fala children's book, então, children's books, né, que são vários tipos, né? Disney, tem, né, como é que chama, o Pica-Pau Amarelo, etc., né, o Saci Pererê, Sítio do Pica-Pau Amarelo, I don't like children's books. I don't like reading children's books. I prefer romance books. I prefer novels. Então, às vezes se trata como é que fala da genre? Como é que fala genre? O tipo de livro, né? Ok. O gênero. O gênero literário. Children's books. Então, às vezes é isso também. Ok. E vamos seguir, pessoal. Aqui a gente tem o primeiro caso. Então, a gente vai falar para vocês de 6 formas que a gente pode usar o caso possessivo e também casos onde a gente tem que ter um pezinho atrás, né? Vamos entrar nesses casos também. Primeira coisa, usamos apóstrofo mais S com substantivos.
Seria, mas o que é um substantivo, né? Vamos entender primeiro. Muita gente já saiu da escola já faz 20, 30 anos aí e não lembra o que é um bendito de um substantivo. Vamos lembrar então, pessoal. O sorvete marrom é de chocolate. O substantivo é o cara que recebe o artigo antes aqui, né? O sorvete. O sorvete é de chocolate. Marrom está caracterizando aqui o sorvete, né? Se eu falo assim, o computador é velho, o computador é substantivo. A menina é bonita, menina é substantivo. Então a gente tem aqui, ó, o substantivo. Em inglês, né? Ice cream. E o Fernando, também quando você fala para um jovem na escola, qualquer jovem na escola, inclusive a partir de primeira série, segunda série, já sabe que é substantivo, que é a palavra noun. Então, Não. quando se trata de noun, geralmente vem três palavras que a gente pensa: person, place or thing. Tá? Sempre essas três coisas. Noun, o que é noun? Person, né? Fernando, place, New York, thing, a desk, né? Então, person, place or thing. Perfeito. Pessoa, lugar, coisa. Né? Bom, pessoal, seguindo aqui então, aproveitando inclusive essa explicação do Dave, né, para o que é um substantivo, uma pessoa, uma coisa ou um lugar, né? Este é o livro da Maria. A gente tem dois substantivos, o livro e a Maria aqui. Mas quem que é o possuidor da coisa? Quem que possui quem? Esse é o livro da Maria? Então vamos falar assim, ó, This is Maria's book. A gente só coloca, né, o apóstrofo S e no possuidor, no substantivo que é o possuidor da coisa. This is Maria's book. Aquele é o pai do Jared. That is Jared's father. O calor do sol está intenso hoje. The sun's heat is intense today. Ok. Só que aqui tem um detalhe. Isso aqui foge um pouquinho, tá, pessoal? A gente tem substantivos próprios, né? Que é o nome, o substantivo próprio. Maria's book. Jared's father. Aqui no terceiro a gente já tem uma coisa que ele não é simplesmente o nome. Ele é o nome, o sol, né? Sun é o nome de uma estrela. Beleza. Mas além disso... o que eu ia falar para vocês é que a gente vai colocar o artigo, eu tô acabando até entrando em outra área aqui, mas a gente coloca o artigo aqui inclusive atrás, né, de palavras que são únicas no mundo, como sun, a gente só tem um sol, né, apesar de ter outras estrelas que emitem calor, só tem um sol. Earth, apesar de ser um nome, a gente coloca o the antes de earth também, né, a terra. Dave, pode me corrigir se eu estiver falando besteira aí, por favor. Não, tá certo, tá certo. Então a gente pode falar the sun, the moon, the earth e por aí Yeah. vai. Ok, e aqui então, pessoal, a gente coloca o apóstrofo S aqui, mesma coisa das regras anteriores aí, dos exemplos anteriores, para falar que o calor pertence ao Sol. Dave pergunta, se eu falasse the sun heat is intense today, o que você pensaria a respeito? Soaria estranho no seu ouvido? Little bit, um pouco. A little bit, um pouco. Se você falar the sun heat, né? Porque calor, existe substantivo calor, mas existe o verbo também aquecer, né? To heat. Então, the sun heat what? Esquenta o quê? Esquenta heat, né? So, não, no meu ouvido precisa sim do apóstrofo, né? The Ok. sun's heat. Ok. E uma segunda pergunta. E se a gente fizesse o caso que o brasileiro adora fazer, né? Principalmente o brasileiro que está iniciando nos estudos, que é Yeah. traduzir tudo ao pé da letra. Por exemplo, esse é o livro da Maria. This is the book of Maria. Aquele é o pai do Jared. That is the father of Jared. What do you think about this? O que você pensa sobre isso? No, Soa muito no, estranho para você? muito estranho. That doesn't work. No, muito estranho. The father of Jared. I would think maybe talvez essa pessoa, ou a pessoa fala português ou espanhol, alguma língua que vem de latim, né? que não conhece o uso do apóstrofo, né? Aham. Mas, sem dúvida, this is the book of Mary? Não soa bem, não. Ok, e uma segunda pergunta, agora não falando simplesmente de como soa, né? Isso chega a infligir gramaticalmente a língua inglesa? Por exemplo, se uma pessoa escrever isso numa prova, né? Vários alunos nossos aí estão se preparando para um IELTS, um TOEFL, um TOEIC, né? Várias provas de proficiência, né? E se o cara escrevesse dessa forma, This is the book of Maria, o cara vai perder ponto? Vai perder ponto, mas sem dúvida. Mas dependendo da idade da pessoa, um jovem, por exemplo, que já sabe fazer uma pequena redação, já está na terceira, quarta, quinta série, sabe escrever, o ouvido, sem dúvida, vai acusar. Tá. O ouvido vai acusar e vai dizer não. O ouvido vai acusar e o ouvido vai dizer não está certo.
The Book of Mary. Né? Então, eu não vejo isso na sala de aula. E eu trabalho com alunos de 6ª, 7ª, 8ª série, né? 11, 12, 13 anos. Mas não vejo isso, não. Ok. Tá. Bom, então, de acordo com o que a gente acabou de conversar com o Dave aqui, pessoal, é moleza, né? Então é só adicionar o apóstrofo mais S depois de qualquer substantivo. A gente vai ver que não é tão simples nesse ponto assim também, né, pessoal? Nunca é, né? Nunca é, nunca é. E eu até falando que nunca é simples desse jeito, até lembrei um exemplo, né, que o Dave contou pra gente. Eu acho que foi a palavra bicicleta, né? Por que a palavra bicicleta, né, no português tem esse som de clé, bicicleta, e não tem um acento lá, né? Pra nós, simplesmente é assim, acabou, né? Bicicleta é uma coisa natural para os nossos ouvidos. Mas pro Dave, né, que tava ali aprendendo português, coitado, foi uma coisa difícil para ele no momento, né? Assimilar isso daí. Ok, então, não precisa usar apóstrofo mais S para construções, objetos ou móveis. Tá bom, pessoal, isso quer dizer que não é obrigatório, não quer dizer que chega a ser proibido também, né? São casos e casos, e aí vai depender um pouquinho do ouvido também, não existe uma regra necessariamente que definiria todos esses casos. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, pessoal, esse é o motor do carro. A gente poderia falar, this is the car's engine. Ou a gente poderia falar, this is the engine of the car. Ok, tem duas opções aqui. Dave, você usaria essas duas opções? E se sim, em qual situação usaria uma, qual situação usaria outra? Eu usaria, sem dúvida. Eu diria, this is the car's engine. Mas, nesse caso, eu estou especificando que não é a porta, não é a porta-mala, não é o banco traseiro, não é o retrovisor. This is the car's engine, né? Então, às vezes, você quer especificar que não é isso, é aquilo, né? E não poderíamos especificar usando o segundo caso, por exemplo, this is the engine of the car. Yeah, this is the engine of the car. This is the engine. Então, serve também. This is the engine of the car. Nesse caso... Mas como todo carro também tem um motor, the car engine. Ok. The car engine is the most important part of the car. Perfeito, perfeito. Gostei da forma que você trouxe isso daí. Deixa eu apagar aqui então. The car engine is the most important part of a car. Ok. Nesse caso aqui então, a gente está falando que o motor de um carro, no sentido geral, né? The car engine is the most important part of a car. No sentido geral, não estou falando de um carro específico. Agora, nesse caso, this is the car's engine, a gente está falando de um carro específico, né? Esse é o motor do carro. É o artigo definido também, né, Fernando? Exato. Tem o artigo definido da. Então, se trata de um carro específico. Perfeito, perfeito. Exato, aqui of a car, a gente usou indefinido no exemplo que a gente trouxe. E aqui, pessoal, perceba, né? A gente não colocou desse jeito, the car's engine. A gente colocou de uma forma um pouquinho mais genérica, né? É algo, vamos dizer, é algo conhecido, né? A gente fala com frequência da car engine, né? Então, ela tem uma certa frequência no idioma. Então, essa frequência faz com que fica correto para falar da car engine. Ok. Né? Ok, então se é uma coisa assim, que só o pessoal da área de medicina, por exemplo, conhece, uma coisa assim que é esquisita e que não é muito discutida na literatura, a gente não pode fazer essa inversão aqui então. A gente vai apanhar um pouquinho se sai do vocabulário comum e vai for para a medicina, etc. Vai ficar mais complicado. Ok. Voltando aqui para o nosso segundo caso, essa é a cabeça da boneca. This is the doll's head e this is the head of the doll. Ok. Dave, de boa para o seu ouvido? Os dois casos aqui, tranquilo então, tranquilão. Sem problema. The doll's head, né? Apóstrofo, sem problema. The doll's head. The doll's head is made of plastic. The doll's head is made of rubber, feito de plástico, feito de borracha. The doll's head. The doll of the head. Né? Eu imagino uma fábrica, estou vendo na minha cabeça, estou imaginando uma fábrica Estrela. Uhum. E esta fábrica Estrela tem várias bonecas. E nesta caixa aqui tem os braços, e aqui tem as pernas, e aqui tem as cabeças. The doll's heads are in this box, and the doll's legs are in this box. Estão nessa caixa. Então, às vezes, sim. Às vezes, the doll's head. The doll's heads are in this box.
Ok. Você está montando uma linha de montagem, né? Uhum. Ok. E pergunta, a gente colocando aqui no plural, então, ficaria tipo as cabeças das bonecas. Como que você faria a leitura dessa frase aqui pra gente? Ok. The dolls, vai, não muda. The dolls' heads are in this box. The dolls' heads Ok, are in this porque aqui box. entra em uma outra regra que a gente acabou não explicando ainda, Yeah, né? Porque não yeah. precisa colocar o Szinho aqui de novo, né? Possessivo, yeah. A gente coloca só o apóstrofo, na verdade, né? The dolls' heads are in this box. Yeah. Ok, a leitura fica igual. Ok, e o último aqui, this is the house ceiling e this is the ceiling of the house. Esse é o teto da casa. Ok, falando que a gente está falando de um prédio agora, uma construção. Dave, algum comentário sobre esse caso ou tranquilos dois aqui também? Eu não vejo problema também. This is the ceiling of the house. This is the house's ceiling. Dependendo do contexto, assim, sabe? Com certeza, com frequência você fala this is the ceiling. Os dois, né, Fernando? Uhum. The ceiling of the house's ceiling. Dependendo do contexto, as duas frases são corretas. E esse caso aqui, você usaria? O de cima. Falando então que o teto de casa, the house ceiling, tranquilo para você ou estranho, the house ceiling? O teto da casa, the house ceiling. Mais uma vez, dependendo do contexto. The house ceiling. Vamos fazer uma frase que especifica pra caramba da casa que eu tô falando. O teto porque da não minha se fala muito do teto, não se fala muito do teto da casa com frequência, né? Certo. Então não tem aquela frequência, então não é algo assim conhecido da house ceiling. Ok. Então, mas House vamos supor ceiling. que eu fosse fazer essa frase. Você quer falar pra alguém que o teto da sua casa ele tem uma cor muito diferente, né? Você quer contar esse fato pra alguém. Você usaria então o caso possessivo. My house ceiling is blue. Usaria. My house ceiling is blue. Ok. Yeah. Ok. E aqui a gente chegou até a entrar em alguma discussão, né? O quarto do hotel tá limpo, né? Que era o caso que trouxe lá no site do Grammarly, que é um site muito bem conceituado, né? E ele trouxe pra gente, por exemplo, que esse de cima aqui, ele é muito menos usual do que o segundo. The hotel's room is clean. The hotel room is clean. Isso quer dizer, então, que mais ou menos, sei lá, 90% das vezes a gente vai usar o caso do meio. Tá. Sim. Por quê? Porque conhecemos, e todo hotel tem não sei quantos quartos, tem 30, 50, 100 quartos. Ok. Então, the hotel room, né, é algo conhecido, né? Seria como falar no português o quarto de hotel, na verdade não, né? O quarto do hotel, a gente não fala de hotel, a gente fala do hotel. O quarto do hotel está limpo. Ele não vai ter uma diferença para nós a tradução. The hotel's room, a primeira com apóstrofo, the hotel's room, dá a impressão que você está comparando com outros quartos, outras salas. Comparando com restaurante, comparando com a sala de espera, comparando com outras coisas. The house's room, the hotel's room. Também, dependendo do caso, dependendo do contexto, também pode ser usado. Mas, sem dúvida, a frase do meio, the hotel room is clean. I went to the hotel, I spent 1 week at the hotel, and the hotel room was perfect. Perfect, ok. Beleza, então, pessoal, conclusão. Usem o caso do meio aqui para falar de quarto de hotel, 90% das vezes, ou 95%, talvez até mais, a menos que vocês tenham certeza daquilo que vocês querem falar, sei lá, aí vocês usam o caso de cima. Mas, por conclusão, mantenham o segundo como padrão aqui. E Dave, uma segunda pergunta. E se eu falasse the room of the hotel is clean? Se eu deixasse tudo por extenso mesmo, the room of the hotel is clean. Estaria ok para você no seu ouvido? Não soa tão bem quanto a primeira e a segunda, the room of the hotel. Ok. Porque são muitas palavras quando sabe que, no fundo, sabe que é fácil simplificar. Okay. Pode ser muito mais eficiente the hotel room. The room of the... Quer dizer, no meu ouvido são muitas palavras para dizer... Okay. Mas em português não, né? Em português não, né? O quarto do hotel. O quarto do hotel. Imagina espanhol, porque não tenho nem o espanhol também não teria a contração. Você sabe que estava na Espanha.
el cuarto de el, talvez, de el hotel. Sim. E o português tem o contato do hotel, né? Tem Aham. o do hotel, que é D-O, né? Ok. O quarto do hotel está limpo. Beleza, pessoal. É, E eu tinha mais uma pergunta para fazer, mas agora essa que eu vou dando esse exemplo eu acabei até esquecendo é. aqui. Vamos para o segundo caso. Se eu lembrar, eu faço essa pergunta depois. A recepção do escritório é no andar de baixo. The office reception is downstairs. Ou the office reception is downstairs. Qual você usaria, Dave? A primeira não tem problema. The office's reception is downstairs. The office reception, as duas. Só ok, As duas a frases primeira eu não tem não vejo problema, mas problema. você não adotaria então uma favorita para esse caso. Talvez mais comum, uma vez que todo hotel tem recepção, e conhecemos a frase the office reception, Ok, ou todos, né, todo escritório, toda fábrica tem recepção, tal. ok. The Agora, office reception, a frase do meio, talvez. ok. The hotel room, voltando só para o caso de cima, e the room of the hotel. Lembrei a pergunta que eu ia fazer. Você Ok, disse então que essa frase não chega a. Ela fere, né, o seu ouvido de um americano nativo. palavrear, muitas palavras. Mas agora, Dave, você na condição de professor de inglês aí nos Estados Unidos, um aluno escreveu dessa forma em uma redação, ele vai perder nota, sim ou não? Acho que sim, eu daria uma nota, perderia. Perderia um pouco de nota. Inclusive, eu já sem querer, eu já estou corrigindo o trabalho dos meus alunos aqui em cima da mesa aqui, eu faria uma flecha para cá e uma flecha para cá, ou seja, tipo, troca aquilo lá, the hotel room, Ok. né? E a observação que você daria então seria mais clareza, né, no texto, fica Sim, mais simples de ler, mais gostosa a leitura, ok. é. E por fim, did you see the car's door? Did you see the car door? Ok. Nesse caso aqui também acho que vai. Ô, Fernando, é como, por exemplo, the teacher of English. Nunca. E os seus alunos sabem disso. The teacher of English. Sempre the English teacher, Yes. né? The English teacher. E eu acredito que até no ouvido dos seus alunos, né? Aquela frase que o ouvido é o melhor juiz, né? E o ouvido dos seus alunos também deve, como nós falamos em inglês, red flag. Teve uma bandeira vermelha, red flag. The teacher of English, não, nunca. Ok, então tem que soar aquele alerta no nosso ouvido quando a gente escuta uma coisa dessa. Não que exista então uma regra que vai nos ajudar com isso, né? Que nem o David falou, são palavras muito conhecidas aí e que não tem como conhecer sem ter um contato aí intenso com o idioma. E aqui, pessoal, uma das fontes que a gente usou, né, para falar disso daí foi a Royal Road University do Canadá. Então, however, if the noun is an object, building or piece of furniture, no apostrophe is needed. For example, the table leg. Então, em vez de falar the leg of the table, a gente pode simplesmente falar the table leg. E sem necessidade de colocar o apóstrofo aqui também, né? The table's leg. Daria certo também, né? The table's leg. Os dois. Ok, The leg of the table leg, os dois. ok. E aqui, pessoal, o Grammarly, ele chega a trazer pra gente que algumas coisas aqui estão mesmo incorretas, né? Mas de acordo com o Dave, né, pessoal? Não é bem assim. Em alguns casos a gente pode, sim, né, especificar que nem o primeiro caso, the maid cleaned the hotel's room. Tá errado? De acordo com o Dave, não, pessoal. Você vai usar isso em 5% das situações, ou talvez menos, né? Mas não chega a estar errado, então você tem que saber exatamente a situação que você está entrando. É um tópico muito avançado de inglês. Conclusão, pessoal, como eu diria que 99% dos alunos que eu pego, né, para ensinar, a gente está preocupado em se comunicar, em conseguir passar numa prova, em atingir assim, um nível tranquilo de comunicação. Né? Você não vai, muitas vezes, saber inglês a ponto de ensinar literatura, sei lá, gramática de língua inglesa numa universidade americana. Não, não é isso que a gente quer. Então, conclusão, pessoal, para a gente simplificar. Palavras conhecidas, igual hotel room, mantém como tá, sem apóstrofo, sem nada, menos que você saiba perfeitamente bem aquilo que você quer dizer. O exemplo que eu dei, que nós citamos pouco antes da aula, Fernando, nós citamos, por exemplo, vamos supor, houve um acidente na esquina. Então, the driver of the car was killed. Né? Houve uma fatalidade. Então, the driver of the car was killed. Então, nem sempre diria the car driver was killed. Né? Ok. Foi morto no acidente. Então, the driver of the car. Então, às vezes, por quê? Porque car driver não são palavras, não é uma frase bem conhecida, né? Ok. The driver of the car.
infelizmente, unfortunately, the driver of the car was killed, Ok. died in the accident. Né? Ok, pessoal, e seguindo aqui então, passando esse tópico número 1, vamos para o tópico número 2, substantivos ou nomes próprios que terminam com a letra S. E aqui fica um pouquinho mais simples, né? Podemos acrescentar apenas o apóstrofo e é opcional acrescentar o apóstrofo S. Por exemplo, esse é o livro da Thaís. In English, Dave, lê pra gente, por favor. Yep. This is Thaís's, tem aqueles dois, Thaís's book. Ok. Na verdade, é opcional acrescentar o S na escrita, né? Mas na leitura é obrigatória a leitura, né? Na pronúncia, você repete Thaís's. Thaís's book. Como meu filho chama-se Nicholas. Então, eu diria, this is Nicholas, I wouldn't say Nicholas' book, I would say Nicholas's. A mais, Nicholas's book. Nicholas's book, ok. Yep. Então é isso aí, pessoal. Repitam a letrinha S aí depois do apóstrofo, vai dar certo, vai dar sucesso. E na pronúncia. This is Thaís's book também tá certo, pessoal. Você pode colocar, então, é opcional na hora de fazer a escrita aí. E seguindo para o nosso segundo exemplo, essa foi a primeira viagem do Jonas. Vou pedir mais uma vez para o Dave ler pra gente. Sure. It was Jonas's first trip. Ok. Ou it was Jonas's first trip também, repetindo a letrinha S ali na escrita sem problema nenhum. Dave, pergunta agora para um cidadão americano, né? Qual que você usaria no seu dia a dia? Ou tanto faz. Se você ficasse ali com vontade de escrever o S, você escreveria ou não? Aí na sua região... Eu vejo os dois. E já faz tempo que eu vejo na gramática que é facultativo, que fala, né? Opcional. Ok. Pode ser assim, S apóstrofo, ou pode ser S apóstrofo S, os dois. Ok. Eu vejo os dois. Ok. Então, tanto faz, em conclusão. O carro do Thomas é realmente bonito. Thomas's car is really beautiful. E Thomas's car is really beautiful também, né? Bom, ok. Acho que aqui não tenho mais nenhuma pergunta e nada de ouvido também, né? Vamos para o nosso terceiro caso aqui, que são substantivos, nomes próprios no plural, né? Então, pessoal, algumas vezes vai acontecer de ter nomes no plural e a gente tem que falar que esses caras aí possuem tal coisa, né? Vamos ver. Aquele é o brinquedo das garotas. A gente sabe que garotas, né, são girls. Um nome que muitos alunos têm dificuldade de pronunciar, né? Girls. Tem um R e um L junto, né? Vira uma coisinha diferente. Então, Dave, lê pra gente, por favor. Sure. That is the girl's toy. Ok, that is the girl's toy. Ok. Esse brinquedo pertence a várias meninas. Né? Ok. E olha só que interessante, pessoal. Aqui a gente adiciona só o apóstrofo, não é mais opcional, né? Que nem era no caso de nome ali, né? Então, Dave, você diria que aqui também poderia colocar a letrinha S? Oh, não. Nesse caso, não. Não pode? Não se trata de o nome Nicholas, que já termina com S. O exemplo que eu dou também é a palavra Moses, né? Moisés. Nome a palavra Moisés, né, da Bíblia. Então você tem Moisés, mas em inglês é Moses. Então já, de natureza, já termina com S. Agora, girl não. Então a girls aqui se trata de várias meninas e o apóstrofo vai do lado de fora. Então é um brinquedo só, né? É um único brinquedo que três irmãs vão compartilhar, né? Ok. Pessoal, como conclusão, uma dica para vocês, né, de alguém aí que já foi um aluno bem iniciante, né, em algum momento aí, e até hoje, muitas vezes me sinto aí um aluno iniciante também, né? Mas, pessoal, uma dica matadora. Coloca só o apóstrofo, mesmo nos casos anteriores, se vocês colocarem só apóstrofo também, já resolve, já tá com S ali, põe só apóstrofo, já resolve. Tá no plural também? Põe só apóstrofo, já resolve, não precisa repetir o S, que vai dar certo, eu diria que talvez talvez 100% dos casos, não sei dizer se chega a 100%, né? Mas vai dar bom na maior parte das situações. Então, that is the girl's toy, matou. O jardim dos Johnsons está sempre verde. Então, no inglês, eles costumam chamar, né, o sobrenome das pessoas aqui e já coloca no plural. Uma coisa que a gente não costuma fazer muito no português, por sinal, né? A gente não costuma falar, né, que nem o meu sobrenome é Montalvão. Os Montalvãos estão ali. A gente não costuma falar, né? A gente fala a família do Montalvão, né? Tá por ali alguma coisa assim. Mas no inglês é uma coisa que eu acho muito legal, muito engraçado, né? O Jardim dos Johnsons está sempre verde. Como ficaria a leitura? Porque o sobrenome, na verdade, o sobrenome não é o que é? É Johnson. Não tem S. É o filho de John, tem Anderson, Johnson, muito comum, né? Então não tem S no final. Ok.
Então, como ficaria a leitura dessa frase aqui, dos Johnsons? Yeah. The Johnson's garden is always green. Perfect. Então, o jardim dos Johnsons está sempre verde, tá? Colocou o apóstrofozinho ali, já termina com... A família de Johnson, né? Exato. Não é que já termina com S, a gente colocou o S para indicar que é a família do Johnson, né? Então, matou a situação toda aqui. Este é o videogame dos garotos. Aqui a gente tem um plural também comum, né? Como que fica esse daqui, Dave? This is the boys' video game. The Boys Video Game. Ah, e uma coisa importante, né? Então aqui tá no plural, a gente não repetiu a letrinha S aqui então, né? Não, porque esse videogame pertence são 3 irmãos, vamos dizer, quatro filhos homens, né? 4 meninos na família. Então, esses 4 meninos têm um único videogame. Então, this is the boys' video game. They have one video game for all the boys. E se o cara falasse this is the boys' video game, soaria estranho, errado, não pode. Não. Ok. Então, pessoal, além de não ser opcional Plural. na escrita, a gente não pode colocar um Szinho na escrita, a gente também não pode colocar ele na fala aqui também. Importante. E por fim, pessoal, mais um exemplo. A casa dos pais dela é grande. Her parents' house is big. Finalizou. The Smith's house is over there. Muitas vezes o somzinho do TH, junto com a letra S, pode travar a língua de nós estudantes aí brasileiros, né? Como que você faria a leitura? Não, eu vou dizer uma coisa. Eu posso até provar para você que THS é difícil para o norte-americano também. É difícil para o inglês, para o americano também. Por exemplo, o exemplo que eu sempre dou é fácil falar 1 month com TH. 1 month, né? 1 mês. Mas se você for falar no plural, 2 months, a gente foge um pouquinho e acaba falando months. E pula. Por quê? Porque não consegue falar months. Então muitas vezes fala months. So you say 6 months ago, 2 months ago. Então como se fosse NS, months. Então, então no plural some, às vezes até some TH um pouco. E uma palavrinha que você comentou que eu acho muito difícil até hoje, eu não consigo pronunciar, é essa aqui, six. Yeah, six. Que é a sexta série, 6th grade, 7th grade, né? Ou série, sexta série. Mas esse som do TH depois do X aqui é impossível para mim, ele é nível extremo de dificuldade. E depois, você fala 6, que é fácil, né? 6, né? 6. 6 e depois joga a língua. 6, mas tem que ser super em seguida. 6. Deixa pra eu treinar longe da câmera, né? Qualquer dia na frente do meu espelho. Bom, mas obrigado pela dica, Dave. E seguindo aqui, a casa dos Smiths é logo ali, dos Smiths. É logo ali. Então, the Smith's house is over there. Fica um sonzinho bem fraquinho no TH, né? The Smith's house is over there. Smiths. Com um pouquinho de levemente TH. TH bem... E por mais difícil que seja, a língua precisa encostar, mesmo que seja leve, mas a língua tem que encostar nos dentes. Ok. Tá, não tem como fugir, né? Ok. You can't say como os franceses, this is a book, this. Não, tem que falar TH, não pode fugir. This. Okay. This is a book. This. É engraçado, né, que você mencionou, né? Eu lembrei que na época que eu estava na Espanha, morando ali, a gente foi para Barcelona, a gente teve muito contato, né, na parte da Catalunha ali, com o pessoal da França, né? E é engraçado, né, que a gente vê que as dificuldades do inglês, assim, eles mudam, né, de acordo com a região do mundo que você tá. Então eu vi que espanhóis tinham uma certa dificuldade, brasileiros outra, e o pessoal da França também, né, uma outra certa dificuldade, né? Então é uma coisa muito legal nessa parte de regionalismo e a nossa tentativa, né, de falar o inglês, que é a língua que eu chamo de universal, né, que é conhecida como a língua universal, né? Bom, Dave, essas perguntas aqui que eu tinha nesse tópico aqui, eu acabei já fazendo ao longo das sessões anteriores, né? The House of the Smiths is over there. Então, tipo, a gente pode falar, mas tá ferindo um pouquinho aí o ouvido, né? Não soa muito bem no meu ouvido. Eu acho que são muitas palavras. Quer dizer, na hora minha cabeça acusa, meu ouvido acusa e fala, não. The House of the Smiths. Não, the Smith's house. The Jones house. Não, eu acho que são muitas palavras. Perfeito. Obrigado pelas dicas aí. E pessoal, entrando no nosso quarto tópico, 2 ou mais possuidores de um mesmo objeto.
Então, a gente pode falar que um pai e um filho possuem uma casa, por exemplo, né? Ou alguma coisa nesse mesmo estilo, né? Então, quando a gente tiver situações dessas daí, deve-se acrescentar o apóstrofo mais S apenas no último possuidor. Pegando aqui então a Mary, a filha da Mary e do Tom, a Susan, ela é realmente alta. Então, pessoal, a filha, ela pertence a Mary e também ao Tom. Ela é filha dos dois. Vamos ver como ficou. Dave, lê pra gente, por favor. Yep. Mary and Tom's daughter, Susan, is really tall. Ok, mas uma pergunta. Dave, e se eu estivesse me referindo aqui então a Mary e a filha do Tom, a Susan? E a gente colocaria no plural na concordância verbal aqui, né? Porque a gente está falando da Mary e da filha do Tom, né? A Susan são realmente altas, né? Estou falando que a Mary e a Susan são realmente altas. A gente mudaria aqui, né? Então é só Mas pegando você pra cá. fez certinho então, com apóstrofe, ou com vírgula também, entende? Certinho com... Eu, por exemplo, corrigindo redação, vírgula, né? Você, Susan, vírgula. Né? Ok. Jogando pra cá. Mary and Tom's daughter, Susan is really tall. Mas se eu estivesse falando, na verdade, que a Mary e a Susan, elas são realmente altas, né? Eu não sei se essa frase daria aqui certo, né? Essa aqui é a minha dúvida agora. Que a Mary e a filha do Tom, né, que é a Susan, são realmente altas. O que você acha dessa frase aqui? Daria certo também? Bom, talvez eu diria no final, eu diria are all, são todas. Are Ok. all Are all really tall. really tall. Ok. São todas elas, são, né? Ok. Ou are both também, né? São ambas, né? All são... Bom, both trata de duas pessoas, talvez both, né? Ok. Interessante. Então, quando a gente vê isso aqui, pessoal, tá falando de uma única pessoa. Mary and Tom's daughter, Susan, is really tall. A filha da Mary e do Tom, a Susan, ela é realmente alta. Um outro caso, pessoal, o apartamento da Carla e do Jerry é aqui. Lê pra gente, Dave, por favor. Carla and Jerry's new apartment is here. Ok. Então, acho que sem considerações sobre essa frase aqui, né? Só que em alguns outros casos a gente pode ter dois possuidores, só que a gente pode ter duas ou mais coisas possuídas também, né? Então, vamos ver. A gente vai usar nessas situações apóstrofo mais S para todos os possuidores, né? Os escritórios do Tom e do Sam são aqui. Como que fica, Dave? Então, Tom's and Sam's offices are here. Então, a gente colocou o apóstrofo S nos dois possuidores e também, né, mudamos aqui o substantivo, né, a coisa possuída para o plural. Dá a entender que se trata de mais de um escritório. Mais de um escritório, ok. Então, bastante cuidado, pessoal, na hora de colocar os apóstrofos S da vida aí. Mas nesse caso, os apartamentos da Carla e do Jerry são bonitos, né? Carla's and Jerry's new apartments are beautiful. Na verdade, está falando que são novos aqui, né? Que a gente não colocou, mas tudo bem. O que importa é o apóstrofo Szinho aí. E um último caso, pessoal, uma última coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, né? Nomes clássicos ou religiosos que terminam em S, como foi o caso que o David trouxe pra gente, né? Do Moisés, Moses. Então aqui, vamos ver. A mãe de Jesus era Maria. Aqui que a gente vai fazer, ó. Não usamos o S também, pessoal. A gente usa só o apóstrofo. Vamos ver. Lê pra gente, Dave, por favor. Jesus's, porque nesse caso vai fazer S duas vezes. Jesus's mother was Mary. Ok. Então, olha que legal, pessoal. Esse caso aqui, apesar de ser proibido, né, colocar o S, a gente é obrigado a fazer a leitura do S, né? Então, tinha um caso lá que a gente não podia pôr o S e não fazia a leitura do S, né? Que era The Boys Video Game, que é plural, videogame dos garotos. Aqui não, aqui é diferente, hein? Então, cuidado quando for falar de nome, plural, né? Nome clássico, exato, aqui é singular. Então, quando for singular, tem que colocar assim. E, embora já termine com S também, né? Termina com S, mas tem que colocar outra letrinha S aí na leitura, apesar de não pôr na escrita. Então, Jesus' mother was Mary, a mãe de Jesus era Maria. E mais um caso, lê pra gente, Dave, por favor, o pai do Hércules era Zeus, como que fica? Tá. Hercules' father was Zeus. Esse aqui, então, você não fez a leitura do S. Não, porque não, esse aqui não. Hercules, porque o nome dele já é Hercules. Mas o nome de Jesus também já era Jesus também, né? Jesus. Jesus, Hercules.
Interessante. Boa pergunta. Eu nunca pensei nisso, mas eu acho que eu não diria Hercules. Hercules. Hercules father. É. Ok, ok. Pessoal, Sabe por quê? Sabe por quê? Bom, acho que não, né? Eu estava pensando na questão de paroxítona, proparoxítona, Hercules, né? A sílaba tônica, né? Hercules. Mas nesse caso, eu tenho certeza que o americano diria Hercules e not Hercules' father was Zeus. ok, mas no caso de Jesus, Talvez então, uma. Jesus' mother, a gente faria a leitura para Jesus, então. É, aí sim, Jesus' mother. Ok. E Dave, vamos supor agora que você é um brasileiro que está aprendendo inglês e chegou numa situação dessa. Não sabe se você fala Hercules' father ou Hercules' father. A gente poderia então, numa situação dessa, é melhor falar the father of Hercules. Hercules, na verdade, the father of Yeah, Hercules was yeah. Zeus. É melhor Deixa, sair, é melhor falar o certo, de- então, de uma maneira sem pior, dúvida. né? Talvez, deixa bem claro. E não está errado também, the father of Hercules, Ok, né? então Pode nesse até que muitas vezes fica até poética, uma coisa assim formal, uma coisa bonita. mais bonito. Shakespeare, muitas vezes Shakespeare, o inglês mais arcaico, muitas vezes talvez aproxima mais do o latim vulgar, né? O latim que Romano falava, né? Então, the father of Shakespeare, the father of Hercules. Então, às vezes no inglês antigo, né? Shakespeare, né? Você tem isso, né? Então é isso aí, pessoal. E só uma coisa que é uma nota muito importante para a gente finalizar essa discussão toda aqui, né? O possessive case, ele pode ser tratado de maneira diferente por autoridades diferentes. As regras aqui descritas se baseiam nas fornecidas pelo site Grammarly.com em julho de 2020. E também, né, acabou coincidindo, né, com as regras gramaticais que o Dave ele usa, né, na região que ele mora nos Estados É. Unidos. Mas às vezes a galera aí da Inglaterra, da Irlanda, ou até mesmo, sei Austrália. lá, de diferentes partes dos Estados Unidos, aqui os Estados Unidos é gigante, da Austrália, né? Às vezes as regrinhas podem ser um pouquinho diferentes. Então É. é importante você buscar conhecer isso daí. Principalmente para a galera que está fazendo faculdade, mestrado, pós-doutorado, desculpa, doutorado ou pós-doutorado também, né? Agora, Fernando, mais um comentário, talvez resumindo também. Uma coisa que eu acho importante citar é que quando se trata de apóstrofo, o apóstrofo em inglês, só tem, na verdade, dois casos. Ou é possessivo, ou se trata de contração. Só isso. Ok, Nada mais, nada menos. ok. E o aluno norte-americano, o aluno na escola, tem muita dificuldade, porque ou não prestou atenção na segunda série, na terceira série, não prestou atenção, mas muitas vezes, I have two books. Então faz confusão com plural. I Uhum. have two books. Não tem apóstrofo. Ou é contração, ou é possessivo. Só tem dois casos. Agora, é só isso. Agora, o Brasil também tem, em português também tem copo da água, né? Mas é raro no Brasil, né? É Muito verdade, é raro. Copo, verdade. copo da água, mas é muito, muito raro no Brasil, né? Uhum. Raro em português. É Em verdade. inglês é muito comum. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, o tanto que eu gostei, porque sinceramente eu tirei muitas dúvidas, aprendi muito também em uma discussão prévia com o Dave também. A gente tentei trazer tudo que chegamos de conclusões, né, para essa aula de hoje aqui. E espero, assim, de coração que vocês se sintam mais seguros, mais tranquilos para usar o caso possessivo durante o dia a dia de vocês, durante os períodos de escrita também, né, que também é uma coisa muito importante. E é isso aí, Dave. Desculpa, você ia falar alguma coisa? Não, não, é só isso. Muito obrigado, viu, Fernando? Perfeito. Boa aula, viu? Então, Dave, Excelente aula. pô, você não sabe o quanto é bacana, né? Ouvir um elogio assim Não, de eu, um eu dos caras faço, que eu eu mais faço uma pergunta para admiro da você. parte de educação, assim. Você quer que eu faça, deixa a coisa um pouco mais complicada? Eu estava conversando com um amigo uma vez, eu falei, por que você fala que é um trabalho, um belo trabalho, mas jamais diria trabalho belo? O belo É sempre vem antes, é um verdade, belo trabalho, é mas verdade. nunca diria um trabalho belo. O Aham. belo é uma palavra que, não sei, a palavra é um belo trabalho, um belo dia, né? Uma bela refeição, mas nunca uma refeição bela. Uhum. Então, por quê? Belo, bela são adjetivos, mas sempre em português não soa bem depois, né? É verdade. Pode ser um dia Só que lindo, quando pode ser você um lindo dia, um dia lindo, mas belo sempre vem antes, né? Só que quando você fala uma bela refeição, na minha cabeça a gente não está falando de uma refeição bonita, né? Na minha cabeça, pelo Ah, menos, massa.
É uma refeição Ah, bem preparada, bem preparado, bem uma bonito na refeição mesa. exato, né? Ela ficou legal ali, né? Não chega necessariamente a dizer que ela é bonita, né? É, É verdade, é verdade. é. Muda um pouquinho o sentido pra mim. Agora você falando, É. nossa, que prato bonito, né? Mas até a palavra belo e bela, às vezes eu penso que se usa muito mais lindo, linda, né? Bonito, bonita. Mas essa palavra belo parece que nós emprestamos, em português, parece que emprestamos do italiano, emprestamos de. Quer dizer, não é uma palavra, usa, mas não se usa tanto quanto lindo e bonito, né? Aham. E fica uma coisa mais poética, né? Tava até lembrando É bonito, bonito, de um belo. exemplo que meu pai me deu É, uma vez, né? Quando a gente fala assim, um velho homem, né? A ideia que a gente é. pensa, né? Um velho homem é um E também cara. tem, e também tem um belo dia, quer dizer, sem mais, sem menos. Um belo dia É verdade, é apareceu verdade. fulano um belo dia, Um belo mas não se dia, trata Alta de Santa. dia bonito, mas um belo dia, um dia qualquer, né? Um dia E o desse exemplo, aí. né, que meu pai me deu, né, um velho homem, quando a gente fala um velho homem, a gente pensa em um cara experiente, um cara que já tem uma Ah, sim. carreira, né? Quando a É, gente fala um é. homem velho, né, a pessoa pode até ficar brava, né? Pô, um homem velho, Sábio, é sábio, né? verdade. Então, a inversão deixa as coisas aí um pouquinho mais bonitas no português, né? É, E tem tudo a é, ver, então, simplesmente com o ouvido nosso. Não sei se existe uma sim. regra nos livros gramaticais aí que ensinaria isso. É. Uma aula excelente, uma excelente aula. Então é isso aí, Dave. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo e principalmente por compartilhar com a gente, né, tanto ensinamento aí sem valor, né, uma coisa assim de valor inestimável, né? Muito obrigado mais uma Que vez. isso. Muito obrigado. Obrigado a você e um sucesso para todos vocês, viu? Um abraço, Dave. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço, disponha. Até mais. Tchau, tchau.